Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Virar. Estamos aqui em mais um episódio, o último dessa temporada. Já tô aqui um pouquinho triste, inclusive porque hoje Nanda não está aqui comigo. Preciso dizer que Nanda passou mal esta tarde. Estamos aqui emanando boas energias para Nanda, para que ela se recupere e volte na segunda temporada com a gente com muito mais energia. Mas estou aqui hoje, fechando com chave de ouro essa temporada, com uma pessoa muito especial, que eu adorei conhecer. Vamos conhecer muito mais agora. Ó, responsabilidade, né? Os últimos serão os primeiros. Ih, maravilhosa. Lívia Keide, muito bem-vinda ao Pode Virar. Obrigada. Muito especial ter você aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite, adorei. Tô me achando que fui convidada. Ah, que ótimo. E, inclusive, assim, logo quando surgiu a ideia do Pode Virar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre a importância de ter um podcast para falar com essas pessoas, né? Com influenciadores da Bahia. Sim. A gente vai falar mais um pouquinho do conceito dessa palavra para você. Mas a nossa ideia central do podcast é a gente poder conhecer essas pessoas além daquilo que a gente vê nas mídias sociais. Boa. Porque, na maioria das vezes, a gente vê um recorte muito pequeno da vida daquelas pessoas e sempre aquilo, de fato, que é publicável, né? Que é se planejado publicar, mas até essa pessoa chegar a este momento de conquistar muitas pessoas, se engajar com muitas pessoas, ela teve uma trajetória de vida que a levou até ali. Total. Então, é importante ter você aqui hoje. Eu quero começar te fazendo essa pergunta. Eu quero que você me conte um pouquinho da sua história de vida, com a moda, e que te levou a começar a mostrar seu trabalho nas redes sociais. Tá, vamos lá. Começa há muitos anos atrás. Pode ir, a gente tá aqui pra isso. Não, mas assim, de uma forma resumida, primeiro eu queria, assim, parabenizar. Acho muito importante, achei interessante essa coisa de olhar um pouco mais de perto, né? Porque, de fato, é um recorte muito pequeno da nossa vida. É um trabalho, é um canal de comunicação específico, então Você tá ali para vender algo sobre você. Algumas pessoas acabam vendendo a vida inteira, não é o meu caso. Eu vendo uma parte dela, mas, de fato, você acaba sendo rotulada pelo que você posta. Sim. Né? E a gente sabe que a gente é muito mais do que o que a gente Sem posta. dúvida. E, inclusive, essa é uma reflexão que tem surgido muito para mim ultimamente, assim, né? Me incomoda um pouco essa coisa das pessoas acharem que eu sou só um recorte de mim mesma, né? Às vezes eu fico com vontade de me aprofundar em certas situações ou em certas... Me debruçar mais em certas reflexões sobre alguns aspectos meus, para que as pessoas realmente entendam quem é a Lívia, né? Porque tem muito mais do que o que eu divulgo, né? Do que o que eu posto. Mas, de uma forma resumida, eu acho que desde pequena eu sempre fui muito performática, assim, muito comunicativa, sempre fui muito desinibida, sabe? Sempre fui sociável, desinibida, comunicativa, um pouco artística, assim, também, né? Gostava de me amostrar ali também, né? No meu círculo social. Sim. Então, eu acho que eu sempre tive um pouco desse espírito.
dentro de mim de uma forma intuitiva, mas nunca cogitei isso como uma profissão, porque apesar de ter crescido assim num ambiente relativamente lúdico, eu diria, porque não tenho nenhum artista em casa, né, nem minha mãe nem meu pai, mas meu pai é um cara muito musical, muito sensível, então a gente, né, cresceu muito ali naquele meio lúdico. Mas minha mãe é extremamente, assim, quadrada e tradicional. Então, era aquela coisa assim, ou você vai fazer direito ou você vai fazer medicina. Que era um clássico, inclusive, da minha época, né? Na época que eu tava fazendo vestibular. Hoje em dia, eu acho que as coisas já mudaram um pouco. Mas ainda tinha aquela coisa do direito ou medicina. E minha mãe é médica. Então, eu fui a última filha. Então, a esperança da vida dela inteira foi depositada na minha pessoa de que eu fosse a única médica, porque ninguém seguiu medicina. Estava em você. Estava em mim. Então, rolou essa coisa de, por muito tempo, eu achar que eu ia ser médica, de eu achar que o meu caminho e o meu sonho era o sonho da minha mãe. Até que eu, na beira do vestibular, falei, o que é que eu estou fazendo, assim, né? Eu não tenho tino nenhum para ser médica, eu tenho medo de sangue, de ver sangue, de agulha. Então, eu não tenho condição. E aí foi quando eu falei para minha mãe que eu não ia seguir isso, mas ao mesmo tempo eu me senti completamente perdida, porque eu sabia que eu não queria fazer mais aquilo, mas eu não fazia ideia do que eu queria fazer. E aí eu acabei escolhendo por administração, porque eu sentia que eu tinha um espírito de liderança ali, né? E eu falei, vou fazer administração. Administração também era aquele vestibular que quem não sabia o que queria fazia, né? Inclusive, você reforça isso aqui agora. Clássico. E ao mesmo tempo, clássico. eu tô julgando, mas ao mesmo tempo eu acho a Não, administração de fato. um excelente curso Sim. pra você, pra vida. Porque te dá uma visão muito bacana, Sim. assim, você vê um pouco de recursos humanos, você vê um pouco de Sem financeiro, dúvida. você vê um pouco de marketing. Então você aprende um pouco da vida, eu acho, assim, sabe? De administrar sua própria vida. Perfeito, Então eu acho que não é um curso que vai ser em vão, perfeito. que você não vai usar em nada. Eu uso administração em muitos aspectos na minha vida. E aí acabei fazendo administração. E até então, assim, não fazia ideia. A moda pra mim era só um gostar de me vestir e gostar de comprar roupas. Eu tinha, assim, uma vontade muito grande, assim, eu gostava muito de roupa, de me vestir, de comprar e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, falava, nossa, eu gosto muito disso, não é possível que isso seja só um consumismo, né? Será que não tem nada por baixo disso? Sim. Mas, de fato, cursei administração, nem passava pela minha cabeça a moda. E aí eu engravidei, né? Eu engravidei muito cedo. Acabei engravidando no meio da faculdade. E aí eu tive que dar uma desacelerada nesse sentido profissional para poder cuidar da minha filha. Então eu digo assim que eu encontrei o meu caminho profissional assim relativamente tarde. Eu encontrei assim beirando os 30. Porque minha filha já estava um pouco maior. E no início eu ia trabalhando muito ali com o que dava, com o que eu... vou botar meu currículo aqui no site de vagas, vamos ver o que surge. Mas nada ainda com a moda. Nada. Nossa. Eu formei administração. Enquanto eu estava estudando, eu estagiei em algumas empresas, estagiei no marketing, estagiei no financeiro, estagiei na RH. E assim, nada me brilhava os olhos. Sim. Assim, nada me encantava. Eu falava, nossa, eu quero fazer isso na vida. Mas eu ia trabalhando, né? Tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, tinha que, enfim, sustentar, né? Pagar as contas. Sim. E aí eu fui indo, assim, fui muito indo. Aí eu comecei a ter umas experiências de venda. Eu trabalhei em indústria farmacêutica como representante. E assim, não amei trabalhar com remédio, mas ao mesmo tempo comecei a ver que eu tinha um pouco de tino para a área comercial. Eu comecei a perceber que eu era boa naquela coisa da venda, em lidar com pessoas, em negociar. Então eu comecei a ver um pouco de talento nisso. E aí, depois de um tempo, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em loja. A mãe de uma amiga minha era gerente de uma loja, uma grande loja aqui em Salvador. E eu vivia na casa dessa minha amiga, porque ela era minha melhor amiga de faculdade. E essa mãe dessa minha amiga sempre comentava alguma coisa tipo, adoro seu estilo, adoro suas roupas, não sei o quê. Você nunca pensou em trabalhar? E eu falava, não, eu nem considerava. Até porque eu sabia que se eu falasse isso pra minha mãe ia surtar. E aí ela tava inaugurando uma loja nova no Shopping Barra. E ela falou, tô montando uma equipe, o que você acha de você ir trabalhar comigo? E aí ficou aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, será? Não sei. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de experimentar. Eu não lembro se na época eu não estava trabalhando ou eu estava num trabalho que eu não gostava. Enfim, eu larguei tudo e fui. E eu fui trabalhar como vendedora.
Ou seja, assim, Maravilhosa. foi uma bafafá lá em casa, né? Porque imagina eu largar Uhum, administração na UFBA e não sei o quê, né? Pra ser uhum. vendedora de loja. Né? Tem um As pessoas estereótipo acharam pesado. que vendedora de loja era só, você só podia ser quando você fosse Uhum, adolescente para juntar um sim. dinheiro e gastar na rua com seus amigos. E eu falava, não, eu vou, tipo, minha intuição tava, né? Eu sempre fui muito intuitiva Que legal. e de uma forma, assim, eu não tinha noção da minha intuição, mas eu ia seguindo. E aí eu fui. E aí quando eu fui, eu adorei. E eu me dei muito bem, porque eu já tinha percebido ali um tino para venda. Me botou dentro de uma loja, minha irmã, com um bando de roupa, eu fiquei louca. E aí eu comecei a vender muito bem, assim, eu era a novata, tinha vendedor de 10 anos de loja, eu vendia mais que todo mundo, assim, eu vendia super bem. Que massa. Por quê? Porque eu gostei muito, né? E quando a gente Você se gosta, encontrou ali, quando a né? gente gosta de um negócio, Sim. é outro esquema, né? Você faz Você com faz prazer, você faz com bem, amor, com exato. tesão. Eu gostei muito. E aí, intuitivamente, eu já estava seguindo por um caminho de produção e de styling que eu nem sabia que era. Porque o que acontecia? Eu vendia bem porque eu trabalhava muito as clientes no provador. Porque eu gostava de fazer as produções. Uhum. Então, eu pegava uma cliente, botava no provador, falava, sente aí, minha filha. E aí, descia 35 mil roupas. E aí, eu ia fazendo as composições. Ah, você vai usar isso aqui com isso aqui. Ah, não sei o que com isso aqui. E quando a cliente via, eu dava tudo pronto. Não, ela tinha uma consultoria ali dentro da loja, maravilhosa. Exatamente. E eu não era assim, eu não era, e tenho pavor de vendedor que, ai, está lindo e você não. Eu sempre fui muito sincera. Uhum. Não, isso aqui não tá legal, isso não tá te valorizando. Vamos pro próximo. Vamos encontrar uma coisa que caia Que bem em você. massa. Então, eu já tava fazendo um papel ali de stylist que eu não fazia ideia. E eu ganhei muito fácil a confiança das clientes, porque eu realmente era sincera e eu já, né, embutia ali o serviço de Sim. consultoria. E aí, fui. E aí fui indo, recebi uma proposta para gerenciar uma loja depois dessa que eu era vendedora. Aí falei, bom, vou gerenciar, porque, né, eu acho que eu vou ficar mais próximo da administração agora. Sim. E aí Que fui era a sua gerenciar. profissão até Mas então. daí não gostei muito. Eu preferia ser vendedora, Que legal. porque como gerente você tem que lidar muito mais com gestão de pessoas, Uhum. né? Com essa coisa de motivar pessoas, eu achava aquilo um porre. Não tinha paciência para motivar pessoas. Então, eu não fui muito feliz com o gerenciamento de loja, não. Assim, fui para essa loja, fiquei pouco tempo, depois fui convidada para ir para uma outra loja que eu gostava muito, que era muito assim a loja que eu consumia na época, Espaço Fashion, não sei se você lembra. Era bem meu estilo, já faliu. Só que assim, um bando de vendedora nova, as meninas não queriam nada com a horário do Brasil, sabe? Eu não gostava muito ali de Do gerenciar. ambiente, né? Enfim, e aí depois de um tempo eu resolvi largar. Eu falei, não vou continuar, porque assim, horário de, né, para trabalhar em shopping também é um horário super restrito, Sim. feriado, fim de semana. Eu tinha uma filha ali pequena na época, minha filha devia ter, sei lá, 5 anos. Então isso tudo começou a pesar para mim. Eu não tinha muita flexibilidade, aí eu larguei. Aí, enfim, aí fui ter outras experiências, voltei para a área de vendas, fui trabalhar com um gerente de relacionamento em vendas na Natura. E aí gostei também, percebi assim que eu gostava de trabalhar com pessoas, mas nessa época na Natura era muito mais uma coisa de motivar e treinar e capacitar as consultoras, então isso era muito legal, eu gostava. Mas aí depois de um tempo eu acabei saindo, enfim. E aí rolou de eu voltar para o ramo do varejo, mas de uma outra maneira. Uma amiga minha pessoal, que tem uma marca local aqui em Salvador, Boa, não sei se você conhece, Conheço. Camila já é minha amiga de longa data. Ela estava precisando de uma gerente para a loja de rua, uma loja de rua no Opipema. E ela falou: você tem a cara da Boá, eu quero que seja você, só pode ser você e tal. Ela me infernizou. E eu amava de fato a Boá, né? A Boá era a minha cara. E ela me fez uma proposta que foi interessante, né? Era perto da minha casa. Eu tinha ali a gente fez um acordo que me dava uma flexibilidade para levar e buscar minha filha na escola, Bacana. almoçar em casa. Então eu acabei topando. E aí foi nessa época que eu gerenciava a Boá que tudo meio que surgiu. Porque nessa época já existia o Instagram. O Instagram estava começando, assim, já estava meio Sim. falado. Então, quando eu soube do aplicativo, eu já entrei, né? Porque eu já era aquela pessoa comunicativa. Sim, midiática, totalmente. Usava todos os Mirk, ICQ, Orkut, tudo isso eu usei, né? Ao longo da minha juventude. E no Instagram me encontrei porque era uma coisa imagética, né? Sim. O Instagram dos seus primórdios tinha a ver muito com foto, com Muitas imagens. fotos. E eu sempre fui uma pessoa apaixonada por fotografia, né? Então, intuitivamente, eu já estava ali sendo aquela pessoa visual e nem sabia.
E o que que aconteceu? Eu me identifiquei muito com a ferramenta logo de cara e comecei a usar despretensiosamente. E eu comecei a perceber que eu poderia usar ao meu favor na loja. Já de uma forma profissional? Foi muito, assim, foi muito Entendi. orgânico. Mas eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre fui, assim, De perceber sagaz. as Eu sou, coisas. eu sou uma pessoa sagaz, assim. Eu consigo ver as oportunidades, Uhum. assim. E eu vi que eu poderia trazer os clientes para a loja através do Instagram, ou seja, vender mais. Eu tinha que vender, eu tinha que bater meta. Era uma loja de rua, era uma loja de passante. Perfeito. Então eu pensei, como é que eu posso atrair essas pessoas para a loja e vender mais? Então eu pegava o estoque, assim, baixava o estoque, botava assim no provador as roupas todas e ficava brincando de produção. Qual ano, Lívia? Eu tenho quase certeza que foi 2015. Já 2015 era ou bem- 2016. Eu acho não que me o Instagram lembro. tinha o quê? Uns 3, 4 anos por aí, né? Acho que o É. Instagram 2010, 2011, 2009, por aí. Sou ruim de data, mas Então, uma época em que a gente ainda não via o Instagram de uma forma profissional, não. né? Você fala quando quando você descia todos os figurinos e eu começava a fazer fotos e colocar ali. É o que a galera faz hoje pra vender na internet. Então, você fazia isso em 2015. É, Se fazia através do Instagram pessoal ou do Instagram da loja? do meu Instagram Do seu pessoal. Instagram. Mas aí, à medida que eu fui fazendo, e foi dando muito certo, e eu fui ganhando seguidor, e as pessoas iam printando as composições e chegavam na loja e mostravam, ó, eu quero isso aqui. Então eu comecei a ver que estava dando Uhum. resultado, aí eventualmente, eu comecei a fazer para a marca, eventualmente. Então Camila falou, ó, a partir de agora, sei lá, você vai fazer de tempo em tempo para Boar. E aí a coisa foi evoluindo, eu fui ganhando seguidor, eu fui gostando, eu fui começando a entender que dentro do contexto todo, eu gostava muito mais de fazer aquilo do que de ficar vendendo, Uhum. né? Eu gostava de vender indiretamente, eu gostava de vender a imagem. Perfeito. Eu não gostava de vender tanto assim o produto especificamente, eu gostava de vender a composição. E aí eu me arrumava, eu ia pra loja, me arrumava mesmo, fazia babyliss, me maquiava, então era tipo assim, era organizado o Uhum. negócio. E aí foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, foi evoluindo. E aí chegou um ponto que eu comecei a ver. Falei, olha, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, eu acho que as pessoas estão gostando. Isso é uma coisa que eu tô gostando de fazer. Então chegou um ponto de que essa parte era a única parte legal do meu trabalho. E o Sim. resto do tempo eu ficava meio chateada, meio Uhum. entediada. Porque eu falava, putz, eu não quero ficar aqui presa nessa loja só vendendo. Eu quero fazer isso aqui. Então, intuitivamente também, eu comecei a entender que o meu caminho era muito mais pro lado criativo do que pro lado de vendas. Perfeito. Mas tudo muito intuitivo e muito experimental, porque como eu te falei, eu não estudei. Nada não- planejado. Eu não estudei moda, eu não estudei nada relacionado à moda. Que legal. Realmente foi um processo muito intuitivo. E aí chegou um final de ano, mas eu me lembro que minha família estava toda indo passar o Natal em Miami, nos Estados Unidos, no Natal. E aí eu falei, putz, como é que eu vou sair no Natal da loja? Aí conversei assim, eu falei, velho, eu não vou deixar de ir, minha família toda foi. Uhum. Aí eu peguei essa oportunidade, aproveitei e falei, quer saber de um, eu vou sair. E aí tomei coragem. Falei, vou virar freelancer, vou trabalhar com isso. Mas assim, fui na louca mesmo. 2015, 16 por aí, né? Eu tenho quase certeza que foi a virada de 2015 para 16. Tenho quase certeza. Se não foi, foi 16 para 17, mas eu acho que foi de 2015 para 16. E aí eu me lembro que quando eu voltei, aí eu fui pesquisando assim, né? Tipo assim, o que que eu posso fazer? Aí fui pesquisando produção de moda, style. Eu não sabia nada disso, eu não sabia o que que era. E eu também não fiz um curso. Aí eu falei, tá, então o produtor de moda faz isso aqui. Uhum. Legal, eu tenho capacidade de fazer isso aqui. E não se falava muito dessas profissões naquela época. Não, e o mercado aqui em Salvador de produção de moda é um mercado limitado, né? A gente não Sim. tem uma área criativa muito grande, a gente não tem grandes campanhas, a Sim. gente não tem publicidades muito grandes, né? A gente Verdade. sabe que isso se concentra mais no eixo Rio-São Paulo. Então a gente tem ali pequenas publicidades que eu atuei durante alguns anos e eventualmente até atuo até hoje, assim, dependendo da campanha. Mas é uma coisa que não lhe dá tanta... você não tem como pirar muito, assim, na parte Uhum. criativa. É uma coisa mais engessada, Mais mais presa. quadrada. Você vai lá com a roupa que o diretor
pediu e bota no, entendeu? No Entendi. ator e fica olhando ali pra ver se tá tudo certo no comercial e acaba. Então é uma coisa muito mais. Não te dá muita liberdade, né? pra poder É criar. uma coisa muito mais operacional do que Perfeito. criativa. Então, assim, eu não tenho tanto tesão de fazer isso. Eu faço. Quando preciso, quando eu quero, mas não é o que brilha aos meus olhos. E ao passo que no Instagram eu fui me encantando muito, porque aquilo foi me dando vazão, assim, a criatividade, sabe? Eu fui realmente começando a pirar nas coisas, a pensar em criar coisas e tirar fotos. E aí fui dando vazão também a esse meu lado meio fotógrafa que eu gosto, de começar a capturar as coisas pelo meu olhar, pela minha lente. E aí foi crescendo. E aí daqui a pouco eu com uma marca ali, uma marca acolá. Fui fechando um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali. Fui fazendo esse trabalho de produtora de moda em Salvador, com campanhas. Cheguei na cara dura, nas agências das produtoras. Falei, oi, tudo bom? Meu nome é Lívia. Boa. Queria me apresentar, eu sou a nova produtora de moda da cidade. Então, Boa. assim, manda jobs. Maravilhosa. Nesse nível. E na realidade, o que me ajudou também muito foi quando eu fiz um styling pra minha cunhada, né? Minha cunhada, pra quem não sabe, Ivete Sangalo, estouradíssima. E quando eu falei pra ela que eu tava largando a loja e que eu ia ser... Eu nunca me esqueço. Era 2 de fevereiro. A gente foi pra uma festa na casa de uma amiga dela, que é uma amiga em comum. E aí eu fiz aquela roupa toda performática, né? Uma maquiagem, cabelo, acessórios, não sei o quê, pochetinha. Aí eu cheguei, ela olhou assim pra mim e fez: Porra, mana, tá linda. Sua roupa tá massa. Ela sempre elogiava as minhas Sim. roupas. E aí eu falei, pô, gostou, obrigada e tal. Inclusive, deixa eu te contar uma novidade. Eu tinha acabado, né, de largar. Eu falei assim, decidi largar a loja e decidi que agora eu vou ser produtora de moda, vou ser stylist. Aí ela fez, porra, massa, sua cara. Tá aí. Acho que você vai arrasar nisso aí, acho que você tem talento. Que massa. Aí eu falei, poxa, obrigada, não sei o que, não. Aí ela fez, inclusive, quer fazer um look pra mim? Assim, na cara dura. Eu não tinha feito nada ainda pra ninguém. Nossa. Eu era completamente verde. Aí eu, posso? E agora? Posso. Ela, então pronto, eu vou fazer uma participação num show daqui a 2 semanas. Então, veja aí, 2 looks aí, porque eu tenho que fazer participação nesse show. Tipo assim, se vire, faça aí. Então, quando eu fiz essa produção, e aí eu fiz uma produção assim, super moderninha, botei ela de um jeito assim, bem jovem, né? Enfim, botei vários acessórios, enfim. Maravilhoso. E aí os fãs amaram. E aí foi a maior bafafá, foi a maior repercussão. Quem foi que te produziu? Aí o povo já, a stylist de Ivete, tipo assim, ela me convidou pra fazer um trabalho, tipo assim, pra me ajudar também, pra me, né, impulsionar, porque, enfim, ela é uma pessoa extremamente generosa, ela faz isso, assim, Sim, pra maravilhoso. todas as pessoas e, pô, ela viu que eu tava ali começando a profissão, então ela sabia, né, que se ela me desse essa ajuda, esse empurrãozinho, ia ser muito mais fácil pra mim. E, de fato, realmente me deu uma visibilidade, né? Aí vem alguém, faz uma matéria, tal. Uhum. E eu até fiquei trabalhando um tempo com ela, assim. Fiquei alguns meses, a gente fez algumas publicidades, eu fiz alguns looks, assim, pra ela fazer algumas participações. Nada muito, assim, né? Tipo, nenhum figurino de show, nem nada do tipo. Mais focado em publicidade. Sim. Mas foi uma grande escola ali, né? Porque trabalhar com uma pessoa da magnitude dela, verde, eu era completamente verde. E, tipo assim, eu não sabia pra onde ia, eu não sabia fazer um cronograma, eu não sabia quais eram os A parte materiais. técnica da coisa. sabia Você quais tinha eram os- talento, mas não tinha parte técnica ainda. Zero. E assim, e o caminho natural de um stylist, de um produtor de moda, que todo mundo meio que começa, fazendo assistência pra alguém. Uhum. As pessoas geralmente aprendem Verdade, assim. vai aprender. E eu acho que é a melhor forma de aprender. Inclusive, eu sinto falta de ter tido Sim. isso. Porque as coisas que eu aprendi foi muito, assim, foi Na tomando hora, na porrada. experiência. Foi tomando muita porrada. E até, tipo assim, sofrendo muito, me machucando, porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Então, às vezes, quando eu errava, eu queria me matar, assim. Porque eu via que eu não tava fazendo direito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi como tinha que ser. O fato Sem dela dúvida. ser minha cunhada fez ela também relevar muitas coisas, né? Então, às vezes, eu ia para um trabalho, aí, sei lá, não tinha uma parte de baixo específica que ela tinha que usar debaixo da roupa. Aí eu falava, puta que pariu, não trouxe. Aí ela também sempre tinha as coisas dela, e ela ia me direcionando. Ela falava, Livinha, você tem que ter tudo isso aqui para toda a produção que você tiver de Foi te trabalho. ensinando. Ela me ensinou muita coisa. Que legal. Ela me Que ensinou bacana. muita coisa, não só nesse aspecto, assim, de uma forma geral. Ela me ensinou muita coisa e me ensina. Então, foi uma grande escola ali pra mim, né? E eu aprendi realmente, assim, na raça.
E aí eu acho que depois disso a coisa foi evoluindo, assim, né? Como eu falei, uma marca aqui, uma marca acolá, eu comecei a ganhar dinheiro fazendo isso. E eu falei, então é isso. Me encontrei. Maravilhosa. Desde lá de trás, quando você ainda não sabia que queria ser produtora de moda, você já tinha um estilo muito peculiar, diferente? Você já destoava, assim, nos ambientes que você frequentava? Não. Não, eu sempre fui vaidosa. E, como eu te falei, gostava intuitivamente de moda. Mas eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com essa coisa de ser diferentona foi com minha irmã, Ana Clara, que eu digo que ela é minha grande musa inspiradora da moda. Minha irmã Ana Clara sempre foi diferentona. Então eu me inspirei muito nela. Que legal. E Ana Clara foi morar nos Estados Unidos com, sei lá, 16 anos, sei lá, 17. Adolescente ali, né? E quando ela voltou dos Estados Unidos, ela voltou mais diferentona ainda. Ela voltou, tipo, mega moderna. Então, ela pegou umas tendências gringas e trouxe. Eu me lembro que, na época, ela veio com várias camisas customizadas. Eles pegavam, tipo, uns blusões, t-shirts normais e cortavam. Botavam uns... Furavam, botavam ilhóis, botavam um cordão, não sei o quê. E aí, ela chegou... Quando eu vi a mala dela, eu fiquei encantada. Te cantou. Me encantei. E eu e minha irmã, a gente sempre foi muito parceira, assim, muito amiga. De trocar roupa mesmo. Muito. De trocar, assim, de uma pegada a outra e nem saber o que é de uma, o que é de outra, assim. Até uma coisa meio sem limite mesmo. E aí, quando ela chegou com essas roupas, eu fiquei enlouquecida. Eu só queria usar as roupas dela. Aí eu queria o estilo dela. Então, a Ana Clara me inspirou muito, assim, a ser diferente. Que legal. E aí me inspira até hoje, né? A gente troca muita ideia, a gente troca muita referência, a gente cria umas roupas juntas. Mas a Ana Clara já criava roupa. Quando ninguém fazia isso, minha irmã, ela sempre viajou muito, muito, o mundo inteiro. Ela comprava tecidos fora, na Turquia, na Índia, não sei o que, uns tecidos foda. E ela chegava com as ideias na cabeça dela e mandava a costureira fazer. Então ela tem umas roupas super antigas. Inclusive, a gente tá fazendo até um acervo lá em casa. Que legal. De uma arara só com essas roupas dela que ela criou, com os tecidos que ela comprava, os modelos que ela pensava e ela executava. Mas, ironicamente, minha irmã nunca seguiu nesse caminho. Quem seguiu fui eu. Isso, ela não é de moda, ela é DJ, não é isso? Mas a Ana Clara, ela tem uma personalidade muito forte. E ela usa a moda como ferramenta de comunicação. Perfeito. E eu acho que foi isso nela que me inspirou. Porque eu olhava e eu falava, eu quero ser igual a ela. Perfeito. Então ela foi realmente a pessoa que mais me inspirou. Então eu acho que talvez esse tenha sido o start. Quando ela voltou dos Estados Unidos com aquelas roupas diferentes, eu comecei a achar aquilo interessante. Mas assim, diferentona mesmo. De realmente me encontrar e de tomar coragem também para usar coisas diferentes, porque tem que ter coragem. Eu acho que é uma coisa mais recente. Eu acho que eu comecei a me posicionar assim, sei lá, de no máximo 10 anos pra cá. Eu sinto que quando eu terminei meu casamento, né, tipo, eu casei, tive filho e tal, quando eu separei, foi um grande, assim... Foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Eu comecei a me encontrar mais. Me descobrir mais. Enfim, fui entendendo quem era a Lívia ali, fui me experimentando mais. Fui trabalhando mais a minha autoestima e minha construção de estilo foi a base da minha construção de autoestima. Perfeito. Foi através do estilo que eu criei essa autoestima que eu não tinha. Eu, quando era jovem, eu não me sentia bonita. Na escola, assim, não me sentia bonita. Me sentia meio, sabe? Tipo, ai, nossa, eu andava com as meninas lindas, mas... E assim, eu nunca fui feia, né? Graças a Deus, assim, a genética da minha família é boa. Mas eu não me sentia bonita. E eu acho que beleza é uma coisa muito mais interna do que externa. Não adianta, você pode ser maravilhosa, esteticamente perfeita. Se você não se sente bonita, cara, você não é bonita, as pessoas não vão lhe ver bonita. Assim como estilo, e você pode falar muito mais disso do que eu. O estilo é muito mais interno, muito mais sobre você do que a moda lhe oferece, né? Total, estilo é personalidade, né? Exato. Estilo é personalidade. E assim, eu não me sentia bonita. E eu acho que eu peguei a minha fraqueza e transformei numa fortaleza. Porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu cansei de ser feia, de me sentir feia. Como é que eu faço para ser bonita? Mas assim, de um outro ponto de vista, assim, como é que eu faço para me fazer bonita e para ter uma aparência que me faça me sentir bonita?
Sim. Então, assim, Toda também uma passou lógica. por uma coisa de mudar um pouco com a minha aparência. Eu tenho isso até hoje, assim, eu gosto de brincar muito com a minha aparência. Óbvio que eu me sinto bonita natural. Hoje, Lívia tem autoestima e eu me sinto bem, assim, acordando, natural, sem maquiagem, Uhum. sem roupa, não sei o quê. Mas se eu te disser que o que realmente me traz um vigor e me dá uma confiança a mais é a produção, assim. Porque eu sinto que eu consigo brincar e criar personas, né? Sim. Então tem um dia que eu tô mais introspectiva, então eu crio um look pra acolher essa introspecção. Tem dias que eu tô mais ousada e mais sensual, então eu crio uma coisa pra poder botar pra fora isso. Tem dias que eu tô mais. Então é isso. Isso é fantástico da moda, né? Exatamente. E foi fundamental, assim, eu acho que usar a moda como uma forma de expressão e construir esse estilo, construir essa beleza que eu queria tanto, foi o que realmente me fez me sentir bonita. Perfeito. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora nesse campo mais simbólico. O que é que a moda representa pra você, assim, nesse campo mais simbólico, de fato, hoje? Que você já se descobriu produtora de moda, já entende o que você gosta, o que você faz, já entende o seu próprio estilo. Cara, pra mim, moda é uma ferramenta. Assim como muitas outras que a gente tem, né? Moda é uma grande ferramenta de comunicação, é uma ferramenta política, né? É uma ferramenta importantíssima, na minha opinião, porque assim, somos todos seres visuais. Somos muito visuais, né? E o visual, ele impacta diretamente nas nossas emoções. Perfeito. E às vezes a gente consegue falar tanta coisa sem falar nada, né? Só com uma imagem. Então eu acho que a moda comunica muito e é uma ferramenta muito poderosa de comunicação. E acho que se você também usar a seu favor, é uma ferramenta também de empoderamento, né? Eu acho que a moda faz a gente se empoderar de si também, né? Perfeito. Então a moda eu acho que é basicamente isso, assim, na minha visão. Como é que funciona o seu trabalho? Digamos que eu contrate Lívia hoje. Eu quero que Lívia seja minha consultora de estilo, né? Eu quero entender meu estilo, tô ali procurando, ainda não sei, tô meio perdida na minha identidade. Como é que funciona o seu trabalho? Desde o momento que você pega cliente até o momento que você diz, não, agora realmente a gente encontrou o caminho. Conta um pouquinho pra gente. Então, quando você fala meu trabalho, eu faço tanta coisa, minha Ah, irmã. nesse Só tá sentido faltando animar mesmo. a festa. De resto, Maravilhoso. eu faço muito, assim, e isso é muito positivo pra mim, porque eu sou uma pessoa Sim, muito plural também. versátil, sem É, dúvida. e eu não gosto de fazer a mesma coisa o tempo todo, assim, eu gosto de explorar. Porque você é uma pessoa criativa, então você tá ali. Exato, inquieta também, eu sou muito Sim, inquieta. E então eu trabalho de diversas formas. Nessa parte de você fala de consultoria de sim, estilo. de consultoria de estilo. Eu costumo dizer que a consultoria de estilo é como se fosse um trabalho de. É quase que um trabalho psicólogo, assim. Você vai muito no psicológico da Sim, pessoa. Porque você vai ajudar a pessoa a se conhecer, ajudar a pessoa a identificar quais são os elementos, por exemplo, que ela gosta da imagem dela, os que ela não gosta, que ela gostaria de disfarçar, os que ela gostaria de, né, de valorizar. E você também vai conduzir essa pessoa nessa descoberta de quais elementos ela pode aderir à imagem dela que façam, que representem a personalidade dela. E que tragam confiança, e que, enfim, e que atendam os objetivos que ela tenha, sim, né? Porque cada pessoa perfeito. tem um objetivo. Às vezes uma pessoa me procura para, enfim, para construir uma imagem profissional. Tipo, Perfeito. eu já tive cliente que falava, Olivia, eu sou aqui advogada, eu quero construir uma imagem profissional. Eu não quero roupa pro dia a dia, eu quero que Uhum, você me ajude a criar aqui uma imagem e de montar looks que eu possa usar no meu trabalho, e que assim eu possa passar mais credibilidade, que eu seja elegante e que eu não seja vulgar, sabe? Então, tudo perfeito. depende muito do objetivo da pessoa. Mas, em geral, as pessoas querem se descobrir de uma forma geral mesmo, assim, como Sim, pessoa. Porque eu percebo muita gente ainda perdida, assim, eu não sei meu estilo, eu não sei o que fica bom em mim. E eu acho que, no fim das contas, de uma forma geral, é um grande processo de autoconhecimento. sem dúvida. Que eu vou estar ali conduzindo através da imagem, né? Trazendo todas essas informações que a gente vai colhendo dentro da pessoa, né? É importante acessar a pessoa. Assim, eu não trabalho dando respostas. Respostas prontas, Eu né? gosto de conduzir a pessoa a achar a própria resposta. Tanto Perfeito. que, não no primeiro encontro, né? Mas, sei lá, no segundo, terceiro encontro, às vezes eu mesma provoco a pessoa a montar já o próprio look.
Eu falo, e aí, você combinaria isso aí com o quê? Por quê? Uhum. Vista aí pra gente ver. Como é que você tá se sentindo? Então, eu gosto muito de provocar a pessoa Sim. a exercitar, a olhar a sua Sim. imagem e de estudar a imagem e de transformar a imagem. Porque o que eu sinto? Muita gente tem dificuldade disso porque muita gente tem dificuldade com a sua própria imagem. Sim, sem dúvida. Tem gente que, assim, não se olha muito no espelho e não se gosta no espelho e não trabalha isso. E às vezes não consegue identificar o que ela gosta, né? Às vezes tá buscando referência sempre em outras pessoas, mas não dentro de si. Pois é. Que é um grande erro, né? Eu não acho que, na realidade, não é um grande erro você não buscar referências. Uma grande base do meu trabalho é a pesquisa. Inclusive, é uma coisa que eu amo fazer. Uhum. E no futuro, eu já digo que eu quero ganhar dinheiro com pesquisa. Acho que vai chegar uma hora que eu vou cansar um pouco de fazer tanta coisa e vou querer ficar em casa só pesquisando e ganhando dinheiro com pesquisa. Porque eu amo pesquisar. E acho que, assim, é aquela máxima mesmo de os olhos têm que viajar, né? The eye has to travel. Sim. O seu olho tem que passear por muitas coisas e não só moda, né? Ótimo. Arquitetura, arte, natureza, street style, cultura, pessoas, cidades, né? Você tem que estar com um olhar sempre muito vivo e muito... Eu sou uma pessoa muito observadora, assim, eu olho os detalhes, eu olho, sei lá, sua corrente que está aqui por cima do... Sabe? Olha o seu brinco, olha o seu cabelo. Então, eu observo muito. E é nessa observação minuciosa que você captura muita coisa, que você tem um insight, que você, né, tem uma ideia. Olha, eu gostei daquilo ali, eu posso usar aquela renda ali dela e botar... Né? Então, é essa coisa, assim, de realmente trabalhar o olhar. E as pessoas não exercitam muito isso na vida, Sim. né? E, então, isso também dificulta o processo. Então, eu acho que essa pessoa, esse consultor, essa consultoria de estilo, talvez seja realmente um facilitador do processo. Porque, assim, é o que eu falo, cada pessoa tem um talento na vida, né? Sim. Também não dá pra você ser talento, todo mundo ter talento tudo, nisso, exato. né? O meu talento é esse. Então, assim, pô, se eu Profissionais puder... como vocês estão aqui pra isso. Exatamente, se eu puder ajudar as pessoas e conduzir as pessoas nesse processo de autoconhecimento, mas que, assim, que é importante se conhecer de uma forma geral, Sim. para além da roupa, é importante, Sem dúvida. né? Porque é nessa hora, como você falou, que você entende até o que faz sentido do que tá lá fora pra você, né? Uhum. Se você não se conhece, você vai na boiada, você vai sim. no rebanho. Vai sim. Quando você se conhece, você fala, opa, não quero ir por aqui, eu quero ir por ali. Eu digo porque tem algumas tendências que rolam, e rola com a internet mais ainda. Nossa, tá rolando uma tendência, todo mundo usando aquela sandália. Às vezes eu olho assim, não é a minha cara. Mas às vezes, mesmo não achando sua cara, você se sente... Uhum. Não é que é obrigada, mas você se sente, assim, no dever de ir naquele caminho, porque tá todo mundo indo. Pra não se sentir de fora, não se sentir excluída. Exato. O ser humano, ele tem esse senso de pertencimento muito grande, né? A gente quer pertencer. E, às vezes, quando você não faz um trabalho de autoconhecimento e para entender quem é você e o que você quer, você vai passar a vida inteira sendo conduzida. Uhum. Então, por isso que eu digo que é tão importante você se conhecer, pra você entender, assim, eu sou totalmente contra a tendência, mas eu entendo que a tendência é a forma que o mercado capitalista tem de criar e de vender coisas. Se eles não criam uma tendência, eles não vendem o produto na loja. Então, ele precisa primeiro criar uma necessidade na sua cabeça, ele cria primeiro uma demanda para depois ele entrar com a oferta. Perfeito. Né? E aí eu vou muito olhando para aquilo e falo, isso aqui é chato, isso aqui eu já vi. Porque, na realidade, se você for parar pra ver, a moda é sempre uma releitura. Sim. Nada é novo hoje em dia. Tudo é uma releitura de coisas que já existiram. E eu acho que é nesse ponto que o vintage me brilha tanto o olhar. Porque eu acho que a riqueza tá toda na história. Perfeita. E para além disso, uma coisa também que eu gosto muito de consumir em brechó, de consumir vintage, é que só eu tenho essa peça. Tipo, só eu tenho isso aqui. É exclusivo. Ok, pode ser que alguém no mundo tenha também, né? Mas, assim, provavelmente, muito provavelmente não vai ter ninguém em Salvador com essa peça. Isso me encanta muito. Eu não gosto de ser igual às pessoas. Então isso já faz parte do seu estilo? Já tá no seu estilo? Faz. Eu sou muito diferentona, assim. Eu não gosto de ser igual. Se eu chego num lugar e eu tô igual, eu falo, eu gosto de ser diferente. E eu gosto de provocar o olhar das pessoas para o diferente. Perfeito. Porque isso, indiretamente, provoca as pessoas também
a experimentarem coisas diferentes. Perfeito. A pessoa olha pra mim, às vezes, num primeiro momento a pessoa olha pra mim e fala, nossa, que menina estranha. Mas aí a pessoa me olha no segundo momento e fala, pô, mas tá interessante isso aí, tá legal. E aí no terceiro momento todo mundo fala a mesma coisa pra mim, tá lindo em você, mas jamais funcionaria pra mim. Tudo bem, eu não quero que as pessoas se vistam igual a mim. Pelo contrário, eu não quero que ninguém se vista igual a mim, eu quero me vestir de uma forma única. Mas eu quero provocar em você o sentimento de eu posso ser diferente. Eu não preciso ser igual. É isso que me encanta. Dá pra gente provocar esse sentimento vamos pensar em estilos mais profissionais, do dia a dia, assim. Tem algumas profissões, a gente falou aqui de advogado, enfim, que são profissões mais clássicas e que tem, na teoria, um padrão, né, de estilo, que vem dos anos a fundo, e as pessoas se vestem basicamente da mesma forma, né? E aí, as pessoas, quando se destoam um pouquinho disso, parece que você não está apresentável, parece que a sua imagem não passa confiança. Então, tem como a pessoa ter um estilo próprio, né? Para o lado profissional, dentro de profissões mais consolidadas, mais sóbrias, não, sólidas, assim, nesse sentido concreto. Mais quadradas mais também, quadradas, né? Exatamente. E empregar ali o seu próprio estilo sem destoar completamente do nicho dela ali. Total. Total. Às vezes a pessoa pode fazer isso com um acessório. Uau. Né? Tipo, ela pode estar com a roupa toda clássica ali, um taillé, um conjunto de alfaiataria, um salto, mas ela pode botar um brincão. Ou ela pode botar uma bolsa diferente. E vai chamar atenção. É isso. E eu digo sempre a mesma coisa, né? Quando eu converso sobre isso, ou quando eu tô com clientes e tal. A melhor roupa é a roupa que faz você se sentir confiante. Perfeito. E você só vai se sentir confiante se você estiver usando uma roupa que seja a sua cara e que te favoreça. É verdade. Né? Então, assim, às vezes eu gosto de usar coisa colada, mas tem dias que eu não quero, tipo, mostrar meu corpo. Tem dias que eu tô assim, tipo, que eu só quero coisas pra me cobrir. Se eu pudesse, eu botava um lençol e saía de casa. Então, assim, tem dias que a roupa confortável e que vai me abraçar e que vai me fazer sentir confiante é uma roupa totalmente folgada. Mas tem dias que não, que eu vou querer uma roupa mais colada, que eu tô numa pegada mais... Então, tem muito a ver com a sua personalidade e também com a sua... O seu mood daquele dia, o seu mood né? do dia, né? Do que você... Como é que você tá se sentindo, o que você quer passar. Por exemplo, sei lá, você vai pra uma reunião de trabalho, sei lá, você é advogada. É óbvio que você vai... Assim, não é que você vai ter que ir, mas vai ser melhor pra você se você for elegante, se você for passando ali uma credibilidade através da roupa. Mas aí você pode apelar pra velha e boa alfaiataria, né? Que eu digo que é uma roupa que é clássica, que dá pra, né? Você vestir de várias maneiras. Você pode... Sim. Brincar, tá você pode brincar com alfaiatarias com tecidos diferentes, ou alfaiatarias coloridas, ou alfaiatarias oversize, ou... Sabe? Ou com uma sandália diferente, ou uma bolsa diferente. Eu acho lindo a alfaiataria com tênis, gente. Eu Sou amo. apaixonada. Tem coisa melhor do que usar tênis, gente. Não tem. São poucas os momentos que você vai me ver de salto Sério? alto. Porque eu realmente sou feliz sem salto alto. Assim, no máximo, saltinho bloco. Uma vez ou outra, se for um evento e eu não vou ficar muito tempo em pé, eu até coloco, porque eu acho lindo. Não tenho nada contra a parte estética. Mas, assim, eu já sei, já tá claro pra mim que conforto é uma prioridade no meu estilo. Sim. Pra eu me sentir confortável com a roupa, eu tenho que me sentir confortável fisicamente. Perfeito. A roupa tem que ser funcional. Se eu preciso bater perna o dia inteiro, eu vou usar um tênis, eu vou usar É a ocasião, né? eu vou usar um sapato que seja confortável. Não dá pra também ficar dando close e ficar sentindo dor, tirando o sapato e folgando a roupa, né? E aquilo vai durar 15 minutos, você vai ter que se desmontar daqui a pouco. Não rola. É isso, tudo é da ocasião. Às vezes eu tenho que ir pra um evento, dar um close, aí eu vou e boto, sabe? Mas eu sei que eu não vou durar muito com aquela roupa ali. No geral, no dia a dia, você vai me ver sempre confortável. Não, e em Salvador, tem uma particularidade de Salvador, a moda ela vai muito por estação, né? Outono, e em Salvador a gente brinca que é verão o ano inteiro. Eu amo usar manga, eu amo usar calça, mas tem dia que é impossível você não sair com alcinha de Salvador, porque tá muito quente. Como é que funciona isso na hora de montar um look, na hora de fato, definir quais são as melhores peças para aquele dia? Bom, uma estratégia que eu tenho para Salvador, sobreposição. Porque Salvador, tipo assim, você entra... Eu sou friorenta.
Então, no ar-condicionado eu morro de frio. Então, eu sempre tenho que estar com alguma peça pra Casaquinho. colocar por cima, ou de manga, ou um kimono, alguma coisa. Porque se eu entrar no ar-condicionado, eu tenho certeza que eu vou estar com frio. E, ao mesmo tempo, você sai do ar-condicionado, você tá na rua e vem aquele bafo quente. Aham. Então, o que que eu faço? Eu sempre coloco alguma peça por dentro menor. Ou um top, ou um cropped, ou uma regatinha colada, Boa. alguma coisa. E eu jogo alguma coisa por cima. Boa. E aí, eu tenho essa possibilidade de tirar e colocar quando... Boa. E fica versátil. Se você for parar pra ver, a maior parte das minhas roupas aqui, de dia a dia, de Salvador, é sempre sobreposição. Que é uma coisa que também tem muito a ver com o meu estilo. Porque toda vez que você joga coisas, que você adiciona camadas, você torna a roupa mais interessante. Você cria ali uma mistura, você Uma cria dica. um contraste, você cria um mistério. Né? A roupa fica mais interessante porque você vai adicionando elementos. Então, isso também conversa muito com essa imagem, né? Com a estética que eu gosto de ter. Então, eu acho que me ajuda não só na parte funcional em Salvador, porque eu tô sempre tirando, botando. Então, eu sempre vou estar com um topinho. Às vezes, eu uso até top de malhar por baixo, ou então um top que dê Na pra usar como composição, sutiã, na ou composição uma ali. regata, mas eu sempre tô levando uma sobreposição, ou amarrada, ou em cima, porque você pode brincar. E às vezes, sei lá, você tá numa coisa informal e de repente você, sei lá, tem uma reunião, você leva um blazer, nem que seja Tudo um blazer certo. de linho, sabe? Um blazerzinho de linho mais fino, não precisa ser um blazer grosso, mas você pode usar um blazer de linho, alguma coisa mais fina, ou um kimono bonito, estruturado, e você já vai estar arrumada, né? Então, acho que o segredo é você saber brincar ali com... Perfeito. Não, e várias as dicas camadas. legais aqui. Já aprendi um monte de coisa. E eu gosto muito de compartilhar isso, assim, na Vera, assim, né? Na minha vida real, no Instagram. Então, e eu compartilho muito das coisas que eu vivo mesmo. Então, sei lá, hoje eu tenho uma reunião. Aí... Ou então, hoje é um dia que eu resolvo 1000 coisas na rua. Aí eu mostro mesmo, ó, eu tô com esse macacão de malhar aqui. Que é de fato, porque sabe aquela coisa que você veste a roupa de malhar de manhã, você só vai às vezes malhar à noite? E aí eu boto aqui um kimono por cima, porque eu vou ter que resolver várias coisas na rua e eu não quero ficar desfilando de macaquinho de malhar pela rua. Então você joga ali a sobreposição, resolve tudo e depois quando dá tempo você tira, você tá de tênis já, você tira e vai malhar. Maravilhosa. Eu reparei no seu Instagram que você compartilha um pouco do seu lifestyle, da sua vida, da sua maternidade, enfim. Sim. Você traz isso de uma forma mais natural, claro que com uma triagem de conteúdo, mas é de forma planejada ou acontece esporadicamente, ocasionalmente e você vai publicando ali? A parte de lifestyle não é muito planejada, não. É mais orgânica mesmo. E na realidade não era assim, né? Eu comecei muito focada no conteúdo de moda. Sim. Mas à medida, com o passar do tempo, com o meu crescimento, as pessoas começaram a perguntar muito, né? As pessoas são muito curiosas. Acontece. O povo quer saber de tudo. Ah, Lívia, você faz seu cabelo aonde? Ah, você faz a unha aonde? Ah, Lívia, você come aonde? Ah, Lívia, você malha aonde? Ah, Lívia, não sei o quê. E aí, naturalmente, eu fui cedendo. Eu fui, então deixa eu compartilhar aqui, que né, o povo tá pedindo, deixa eu compartilhar. E quando eu vi, eu não era mais moda, eu era lifestyle. E, de uma certa forma, isso faz sentido pra mim, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não sou realmente uma profissional de moda, eu não sou expert em moda, eu não estudei moda, e eu nem gosto de me posicionar dessa forma, porque tem tanta gente aí que estuda, que se especializa, que sabe realmente de moda, dos movimentos, dos grandes estilistas. Eu não sei de nada disso. Então, eu sou uma pessoa que fala muito mais de comportamento, usando a moda como uma grande ferramenta de comunicação. Perfeito. Né? E cada vez mais eu me posiciono dessa maneira. Eu falo sobre estilo. Estilo é comportamento. Perfeito. Eu uso a moda para construir a minha imagem. Mas eu não sou uma expert de moda. Né? Se você quiser uma pessoa que entenda real de moda, eu posso te falar aqui alguns nomes. Inclusive, eu lhe sugeri um aqui em Salvador para você convidar, que é a Lelê Santana. Que é uma menina maravilhosa. Ela tem um Instagram chamado Portal das Modas. Depois você dá uma olhada. Eu acho que eu já ouvi falar dela. Novíssima. Pensa numa menina crânea. Ela é maravilhosa. Sério? Chame ela pra falar sobre... Vamos. Pra falar sobre moda, você tem que chamar ela. Daqui Não, de Salvador. Você já deu várias dicas aqui muito legais. Lelê é muito boa. Ela fala de moda. Quando eu quero saber de alguma coisa de moda, eu vou lá e vejo o que ela tem pra referência falar. pra você. Eu falo de estilo. Uhum. E, então, pra mim, foi natural falar sobre lifestyle, porque estilo é a forma como você faz as coisas, é a forma como você vive a vida. Então, acaba extravasando para além da roupa. Sim, perfeito. Né? E o que acontece também? Eu gosto de dar muito esse tom natural ao meu conteúdo, né? Ao meu perfil.
Eu sinto que tem muita gente que cresce e que se perde um pouco, que fica assim, só publi atrás de publi. Exato. Eu não quero ser essa pessoa. Eu nunca fui essa pessoa e eu não vou ser essa pessoa. E eu tomo muito cuidado pra não ser essa pessoa, porque é muito chato. Sim. Assim, eu já comecei a seguir pessoas que eu adorava. Depois que a pessoa começou a postar um monte de publi, eu fui lá e silenciei a pessoa, porque eu falei, velho, eu não tô aqui pra ficar consumindo um bando de Sim. coisa. Não é isso que eu quero. E deixa de ser natural, né? Exatamente, então eu prezo muito por essa naturalidade, assim, né? Então eu posto coisas de uma forma orgânica e posto coisas também que eu sei que vão ser úteis para as pessoas. Eu penso muito na utilidade, Perfeito. né? Eu não quero ficar naquela onda de egotrip. Ai, deixa eu mostrar aqui minha vida. Ai, gente, hoje eu levantei, hoje eu vou ter uma reunião. Isso aqui. Também não faz sentido eu Sim. ficar falando tudo que acontece na Sim. minha vida. Eu preciso entender, vem cá, de tudo que aconteceu na minha vida hoje, tem alguma coisa útil? Não tem, então não vou postar O nada. que é importante as pessoas saberem, né? Exatamente. Não, o que é importante não. O que vai fazer diferença Sim. a pessoa Vai ver. transformar na vida das Antigamente eu pessoas. postava muito assim. É não natural quando você vai crescendo um pouco ali na Uhum. Instagram. Pega num lugar bem delicado do ego, né? É. Então você chega uma hora que quando você vê, você já tá se achando Uhum. a celebridade, você tá se achando a famosa, e aí depois você fala, epa, peraí. Né? Você tá aqui o quê? Pra E- ficar se amostrando? Pra ficar Exato. tirando E erra a ondinha com as mão. pessoas? Né? Hoje eu tenho uma consciência muito maior de autorresponsabilidade, assim. Eu me sinto muito responsável pelo conteúdo que eu faço e por como eu vou impactar a pessoa que tá me assistindo. E eu não desejo impactar a pessoa que tá me assistindo de uma forma negativa. Pelo contrário, eu quero impactar positivamente. Então eu falo, bom, de tudo que eu faço aqui, o que eu posso editar que vai fazer sentido e que vai inspirar a pessoa para algo positivo? Se não tiver nada no meu dia, eu não posto nada. Perfeito. Né? Então, às vezes é uma reflexão, às vezes é alguma situação que eu vivi na vida, às vezes é uma comida saudável, Sim. é um exercício, ou é uma dica de beleza, de como eu faço uma maquiagem legal, ou de alguma produção. Sempre algo que tente, que possa ser útil ou que possa inspirar a pessoa pro bem, porque assim, pra mim, a influência que faz sentido é essa, é pro bem. Né? Eu não quero contribuir para a ansiedade das pessoas, Ótimo. para o consumo desenfreado. Pelo contrário, eu tô indo na contramão disso. Eu tento cada vez mais pensar como eu posso melhorar e evoluir meu conteúdo nesse sentido, de ser uma pessoa que vai agregar. Perfeito. E você construir uma marca pessoal muito forte, e isso traz consigo uma certa responsabilidade com aquela comunidade que te acompanha, né? E aí, assim, é importante a gente entender que a internet, apesar de parecer uma terra sem lei, tem muita gente ali do outro lado que tá ali para consumir um conteúdo de fato valioso, né? Tem dias que a pessoa só quer ver besterol mesmo e tá tudo bem, mas tem dia que você tá ali procurando, pra mim, por exemplo, você é uma referência de moda, então no dia que eu quiser saber de algum conteúdo de moda, alguma coisa do tipo, eu vou no seu Instagram e eu vou olhar, como você acabou de citar aqui, uma referência de moda que você tem também, né? E quando a gente constrói marcas pessoais, principalmente quando é mais nichado, assim, a gente procura essas referências. Então, eu sou uma comunidade, faço parte da comunidade de livro e eu vou procurar ela porque ela é uma referência de moda pra mim. Sim. Isso é muito importante a gente entender. Uma dúvida que eu tenho, eu tô vendo esse movimento dos homens se interessarem mais por moda, mais por descobrirem seu próprio estilo. Você enxerga isso aqui em Salvador? Muito pouco. Sério? Muito pouco. Salvador ainda é uma grande província, né? E eu sinto que os homens hétero, eles têm muito preconceito. Sim. Então, eu sinto muito mais esse movimento dos homens gays Sim. do que dos homens héteros. Uma grande pena, né, homens? É. Uma grande pena. Eu acho que vocês deveriam trabalhar mais a imagem de vocês. Tem coisa mais maravilhosa e mais sexy do que um homem bem vestido, Bem vestido, gente. né? Ai, eu sofro com isso, viu? Que escolhe uma roupa bem pensada, né? Ai, não aquela camiseta preta Não básica. precisa ser nada elaborado, mas assim, um cara que consegue se vestir legal, com bom gosto e que seja ali, né, algo que fale sobre a personalidade. É muito legal quando você encontra uma pessoa que entra no lugar e a pessoa não precisa falar nada e você já lê a pessoa pela roupa. Perfeito. Isso pra mim é assim, mágico. Perfeito. Isso me atrai. Então eu gosto de pessoas com estilo porque naturalmente são pessoas empoderadas de si, assim, são pessoas que sabem quem são e sabem traduzir isso através da imagem. Perfeito. Então isso me atrai demais, mas assim, é difícil aqui em Salvador, tá?
Eu enxergo também muito difícil. Mas a gente segue procurando. Embora a gente veja muitas coleções já pensadas nesse segmento, né? Sim, e tem uma coisa também do agênero que eu acho super bacana, porque eu sou uma mulher com um lado masculino bem forte, né? Eu tenho um lado yang bem... Eu tenho o meu lado feminino, mas eu tenho um lado masculino forte, assim, e eu gosto de trazer isso no meu estilo. Então, eu gosto muito de usar roupas masculinas. Eu passei a vida inteira pegando roupas de meu pai. E eu tenho calça de meu pai, camisa de meu pai. E eu adoro esse contraste, assim. Adoro essa coisa de, ela meio menininho, meio menininha, sabe? Eu gosto de brincar com isso. Porque, assim, é isso. Eu posso me vestir da forma que eu quiser. Exatamente. Se eu quiser me vestir de menininho, eu vou me vestir. Se eu tô feliz, é o que importa. Exato. Porque a gente se veste pra si, né? Não pros outros. Deveria. Né? Não é o que ocorre muito na prática. O que também é uma pena, né? Então, se eu puder dar um conselho para as pessoas, com certeza se vistam para vocês mesmos e aprendam a se divertir com isso, porque é um processo muito divertido. É assim, é uma diversão. Eu me divirto, de fato, assim, me vestindo, criando imagens, criando personas e mudando, sempre mudando, sabe? Cada dia eu tô de um jeito, aí eu vou e crio. E aí eu falo, nossa, tá muito interessante isso. É como se cada dia eu fosse uma pessoa diferente. Então é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta e de empoderamento muito grande. Né? Que muita gente, infelizmente, não tem acesso ou não escolhe. Porque, como você falou, a maior parte das pessoas, elas olham pra fora, elas não olham pra dentro. E se você olhar pra fora, você não vai encontrar a resposta. Você não vai. Perfeito. Você só vai encontrar se você olhar pra dentro. Maravilhoso. Gente, o tempo passou voando. Já estamos aqui. Nossa, a gente faz média 40 minutos. Acho que tem o quê? Uns 50, uma hora? Passou voando. É que a última a gente tinha que fechar com chave de ouro. Adorei de fato ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada a Fechamos você. com chave de ouro, de fato. Sucesso. Muito obrigada. Adorei a ideia do podcast. Acho que a gente estava precisando de algo nesse sentido. Ótimo. E arrase. Se quiser, eu te indico mais pessoas para você chamar aqui. Por favor, adoro falar de moda. Vou te mandar uma lista de gente que você pode convidar. Tem muita gente legal aqui em Salvador. Eu acho que a gente também precisa mostrar nossos talentos. Perfeito. Né? Precisa mostrar para as pessoas que o Brasil não é eixo Rio-São Paulo. Perfeito. Né? O nosso Nordeste, a nossa Bahia é extremamente rica culturalmente. Tem muita gente boa aqui fazendo coisas legais. E a gente precisa dessa visibilidade. Então, que bom que você está proporcionando isso. Né? Muito obrigada. Sucesso para você também. Assistam, compartilhem, comentem, sigam. O que mais tem que fazer? Siga o nosso canal. A gente ainda não o canal, like, não sei o que. Não, faz tudo, todos os conforme aí. Perfeito. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você. A gente volta em agosto, né? A gente tá indo, mas já tem data certa para voltar. Então, não fiquem com saudade da gente. Já a gente tá de volta. É bom uma saudadezinha. Tchau.